Fala Juvenil, bem-vindos a mais um vídeo diretamente de Moscou, na Rússia. Não, brincadeira, tô fazendo a referência a um cara que eu sigo aí no YouTube, que é muito fera. Fala rapaziada, aqui é o Ryan, direto de Moscou, na Rússia. Tô diretamente aqui da minha casa mesmo, ainda em ritmo de quarentena. Infelizmente, parece que ainda tá longe de acabar essa questão do Covid no Brasil, infelizmente. Então, rapaziada, nesse vídeo eu venho falar sobre organograma no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Solta a vinheta aí, Mudinho. Tamo junto, rapaziada. Então é isso, Juvenil, bem-vindo de volta aí, vamos ao tema, porque nem cavalo aguenta, morou? O negócio é o seguinte, diretor de futebol, supervisor de futebol, superintendente de futebol, supervisor técnico nas categorias de base, por que existem tantos cargos de supervisão e de diretor de futebol dentro de um clube de futebol no Brasil? Eu, mais uma vez aqui, acho que isso é uma questão muito equivocada a forma como o futebol brasileiro lida na profissionalização e no comando de uma equipe, tá? O organograma que um clube dentro do Brasil segue. A responsabilidade de um elenco num clube de futebol brasileiro é do treinador até a página 3. Da página 4 em diante, essa verdade vira uma tremenda mentira. O que acontece na realidade é diferente. Da página 4 em diante, quem manda no time, quem manda no elenco é o diretor de futebol, é o supervisor de futebol, é o superintendente de futebol, é o diretor executivo, o CEO, o vice-presidente de futebol, todos menos o treinador. O treinador tem aquela banca toda de quem manda ele, quem escala ele, mas na realidade não é assim que funciona. A responsabilidade tinha que ser inteiramente do treinador, compartilhada com um único profissional no que diz respeito a parte técnica da equipe. Construção de elenco, manutenção de elenco, deveria ser de inteira responsabilidade do treinador e de um único profissional junto com ele, que na minha concepção deveria ser, a nomenclatura usada deveria ser ou diretor executivo ou vice-presidente de futebol ou, no termo mais moderno, um CEO. O que tem ocorrido hoje em dia é que os clubes brasileiros têm crescido, graças a Deus, têm crescido bastante. Não só na sua maneira de se enxergar como clube empresa, por mais que não seja de fato um clube empresa, mas na forma de agir no dia a dia, de lidar com as questões todas de um clube. E com esse crescimento vem inúmeros cargos. Só que eu acho um tremendo exagero. E isso ocasiona diversos desentendimentos no dia a dia de um clube, onde o treinador quer uma coisa e o restante da infinita diretoria quer outra coisa. Sem falar na parte política de um clube, que é o que mata o andamento, o bom andamento de um clube que poderia render muito mais e acaba não rendendo devido à questão política, a guerra política interna dentro de um clube, dos clubes brasileiros, que é muito ruim, é muito ativa e é muito ruim. O que eu acho que deveria ocorrer era existirem mais auxiliares técnicos, mais pessoas subordinadas ao treinador e não superiores ao treinador. A responsabilidade, no meu entendimento, tem que ser do treinador de futebol, compartilhando com um único profissional acima dele. Do meu ponto de vista, o que ocorre é que existe uma máxima no futebol brasileiro de que o treinador tem que se focar dentro de campo, que o treinador tem que dar treino e ficar na dele, não falar mais nada. Isso para mim está errado. O que eu acho que devia ocorrer era exatamente o oposto. O treinador tem sim que se inteirar, que se informar, ser competente, capaz de reger o elenco extracampo, sim, também junto com esse outro profissional que seria superior ao treinador. Dentro do organograma no futebol, o treinador tinha que ser a terceira pessoa. Eu não estou colocando parte jurídica, RH, nada disso. Estou falando futebol. Dentro do futebol tinha que ocorrer, na minha concepção, essas três figuras. Presidente, vice-presidente de futebol, dando como exemplo o Flamengo, e o treinador abaixo. Não tem que ter diretor de futebol, não tem que ter supervisor de futebol, não tem que ter superintendente de futebol, não tem que ter nada disso. Porque a divergência de opinião, na prática, ocorre e ocorre muito. Onde o treinador quer uma coisa
e os 3 ou 4, 5 diretores querem outras coisas, cada um quer uma coisa diferente. Eu sou tão radical que daqui a pouco eu acho até que o treinador vai deixar de existir, tá? Do jeito que as coisas estão indo, pode ser até que eles queiram acabar com a carreira de treinador. Não, o treinador não precisa mais de treinador, o jogador já sabe o que tem que fazer, sabe como treinar. Tá muito de ponta cabeça o futebol. Então assim, o treinador é muito importante, o treinador não se valoriza. Por quê? Porque o treinador brasileiro não é preparado. O treinador brasileiro é muito abaixo do nível necessário para comandar uma equipe de futebol brasileiro. Dando como exemplo a Inglaterra, que para mim é o país do futebol, é o inventor do futebol, é o país do futebol, porque lá tudo funciona maravilhosamente bem, vende-se muito e a arrecadação, né, é uma prova disso. Então a Inglaterra para mim é o exemplo a ser seguido, onde o treinador tem sim o seu lá, independente, como eu falei, independente do nome que se use, diretor de esporte, diretor executivo, seja lá o que for, ele tem apenas uma pessoa acima dele, tá? Tirando o presidente, e ele que é praticamente eles chamam de manager, tem algumas formas de chamar diferentes. Na Inglaterra eles chamam de manager, em Portugal tem o famoso Jorge Jesus, como exemplo aí, que é chamado como mister. Eu, quando trabalhei na Europa, como treinador lá em Portugal também, era intitulado como mister. No Brasil tem o hábito de chamar de professor, em Portugal é mister, na Inglaterra é o famoso manager, que é o treinador não só dentro de campo, como também responsável por quase todo o extracampo no que diz respeito a futebol, junto com o diretor de esporte, ou CEO, ou vice-presidente, ou diretor executivo, seja lá como queira chamar. Uma coisa que ocorre muito no futebol brasileiro, que para mim é muito negativo, é o que? São as indicações políticas. Tem muito profissional trabalhando como diretor, como supervisor e alguns outros cargos aí dentro do futebol que não faziam parte do futebol. Eram CEO em empresas, eram diretores executivos em outras empresas e começaram a migrar para o futebol devido a indicações políticas, como se isso fosse salvar o futebol brasileiro. E, no entanto, eu acho que é o contrário, tá? Isso aí ajudou um pouquinho na parte de questão empresarial, mas na parte técnica isso é uma coisa que tem atrapalhado, no meu ponto de vista, o futebol no Brasil. Aí agora eu mostro para vocês aí um padrão que as instituições de ensino, os cursos de gestão, de treinador e etc e tal, vem ensinando para os nossos profissionais que buscam se capacitar para poder trabalhar dentro do futebol profissional. Olha aí o exemplo do organograma que é ensinado ao longo dos tempos, que se cria uma cultura, um hábito equivocado do tipo de organograma a seguir no futebol brasileiro. Então essa forma de lidar com o futebol profissional no Brasil vem passando aí de geração em geração com esse organograma ultrapassado, falido, não dá mais, até porque o futebol evoluiu, a forma de lidar com o futebol evoluiu e os profissionais que trabalham com o futebol em relação a finanças também evoluiu. Não sei se você me entende onde eu estou querendo chegar, mas tudo evoluiu para um lado negativo, então isso é uma questão a ser revista. Um hábito muito comum que existe no Brasil e que é errado também é o de não se questionar o que há de errado. Tem muita coisa acontecendo há muito tempo errada no futebol e não se questiona o porquê. Por que dá errado sempre? Todo tempo dando errado e não se muda aquela forma de levar adiante as coisas. Então é mais ou menos por aí. Em teoria é uma coisa, mas no dia a dia, na prática, o que vem ocorrendo é que a política interna de quem manda mais dentro do futebol brasileiro vem deteriorando o andamento, o que poderia ser um bom andamento na parte técnica de um clube. Então, se os clubes de futebol começassem, buscassem uma forma de fato, principalmente depois dessa pandemia do Covid, onde a realidade vai mudar bastante em termos de orçamento no futebol, vou pegar o Flamengo aí como exemplo. Para que precisa de 5 supervisores técnicos na categoria de base do Flamengo? O que o treinador e o auxiliar fazem? Então, se os clubes começassem a buscar por aí uma forma de baratear o seu custo e observassem melhor esse ponto que eu estou falando, para que existem 5 coordenadores técnicos dentro de uma categoria de base? Estou dando um exemplo como o Flamengo, buscando isso no próprio site do clube. Eu vi, lá na minha época existiam, era uma outra forma, hoje existem 5 supervisores técnicos que são superiores aos treinadores na categoria de base, mais o diretor geral da base. Para que tudo isso? Isso é tremendamente desnecessário. E principalmente
olhando pelo lado do treinador, o treinador está cada vez mais encostado, tá? Daqui a pouco o treinador não vai ter mais onde falar, o que mais opinar, porque o treinador está perdendo o seu valor a cada dia que passa. Outra questão em relação a isso é por que a gente tem pouquíssimos ex-jogadores trabalhando como treinador. Cada vez mais, menos ex-jogadores querem se tornar treinadores de futebol. Por quê? Exatamente por isso, porque o treinador cada vez mais perde espaço no futebol. E os treinadores que a gente tem são completamente despreparados. A linhagem de treinadores no Brasil, na parte de competência no modo geral, de lidar com o clube de futebol, está cada vez pior. O treinador tem que se especializar não só dentro de campo, mas também nas partes extracampo. Ele tem que ser um especialista em tudo que engloba o futebol, tá, pessoal? Então, em resumo, o organograma de hoje que o futebol brasileiro segue é caro e é desnecessário, porque os treinadores estão deixando a desejar e estão abrindo espaço para outros cargos que são desnecessários. É simples, um exemplo, um comparativo. Por que o brasileiro investe tanto dinheiro em curso de inglês quando ele quer ir para fora, quando ele quer, de fato, conseguir falar o inglês? Porque o sistema que a gente tem do governo é ineficaz, não funciona. E isso sem falar no plano de cargos e salários, tá? Porque todos esses supervisores, diretores, etc e tal, ganham mais, pelo menos 30% a 40% mais que os treinadores. Então é isso, pessoal. Falei para vocês um pouquinho sobre o que eu penso em relação ao organograma no futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentando buscar diversos temas em relação ao futebol para trazer para vocês, mostrar o que eu penso, o que eu não penso, o que eu gostaria, o que eu não gostaria, o que eu desejo para o futebol brasileiro. Muito obrigado mais uma vez aí por esse vídeo. Eu fico muito agradecido e quem puder contribuir aí com o canal, dando o seu like, se inscrevendo, balançando aí o sininho, tá bom? Muito obrigado pela força e até o próximo vídeo. Solta a vinheta aí, Mudinho.